Sim, alô, alô, tá tudo preparado, tá tudo pronto. É mais uma história daquelas extraordinárias, daquelas que o povo gosta e não pode perder. Mistério, sobrenaturalidade, tem tudo nessa história. Eu tenho certeza que você vai amar essa história. Olha, ela veio dividida em 2 capítulos. Tem a primeira parte e a parte final, mas ambos já estão sendo publicados juntos. Mas respeite essa ordem para que você entenda a história. Então você tem que ouvir primeiro a parte 1 e, obviamente, depois a parte final, ok? Para que você possa entender a história. Tá inteira, tá maravilhosa, eu tenho certeza que você vai gostar. E tenho absoluta convicção de que depois dessa você vai se inscrever aqui no canal. Inscreva-se, acione o sininho para ser sempre comunicada assim que chegar uma nova história no canal do Mistério do Paulinho Boa Pessoa. Mistérios da Meia-Noite é aqui com o Paulinho Boa Pessoa. Não perca as nossas histórias especiais. Quero te pedir mais. Queria que você fosse membro do nosso canal. Seja membro. Entra para ser membro do nosso canal. Isso vai me dar uma força muito grande junto ao YouTube. E isso é muito importante para o canal. Perfeito? Isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história de hoje acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje sentada na cadeira de balanço, que foi da mamãe, o barulho do vento batendo no varal vazio lá fora, fazendo balançar o arame, tô aqui escutando até o barulhinho. Falei, vou sentar aqui e vou escrever. Eu já fui boa datilógrafa, aprendi a escrever naquela máquina Remington. Então hoje, pra mim, essa coisa de teclado de computador virou mamão com mel. É uma delícia. Bom, mas o Reinaldo, é uma delícia, né? A pessoa que escrevia numa Remington, aí pega um teclado de computador, nossa, é mamão com mel. É uma delícia. Ô Paulinho, o que eu vou narrar pra você, e eu tô começando agora, aconteceu em 1979. Mas parece até que foi ontem. Cada detalhe, cada cheiro, cada lágrima ainda mora dentro de mim. E eu era só uma menina. Em 79, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. Sim, porque eu sou nascida no 4 de abril de 69. Então eu tinha 10 anos de idade. E meu irmão, o Alexandre, ele tinha um ano mais que eu, 11. Mas impressionante esse meu irmão, com 11 anos. Ele era muito maduro com 11 anos, era impressionante. Eu não sei se era eu que era tão menina, tão criança, mas eu via o Alexandre um homenzinho. Até o porte físico dele, sabe? Um menino de 11 anos, assim, com aqueles bracinhos grossos, aquele peitinho aberto, aquela perna forte, ele tinha umas panturrilhas fortes. Sabe o hominho? Você já viu o hominho feito de plástico assim, que é pequenininho, mas é forte? Eu chamava o Alexandre de hominho. Ele parece um hominho, né, mãe? E ele tinha 11 anos, mas ele era um homem feito. Você já pensou se eu falar para um menino de 11 anos? Ainda mais no mundo de hoje, que ele era um homem feito. A gente morava, na época, numa casinha simples,
lá nos confins do sertão mineiro, onde o sol parecia mais quente e a vida mais dura. Papai, seu Raimundo, homem honesto, trabalhador, desses que acordava antes até do galo cantar, e ele só parava quando a luz do céu se escondia. Meu pai era vaqueiro numa fazenda vizinha, e todo dia ele ia cuidar do gado, consertar cerca, lidar com capim, com barro. Meu pai tocava boiada. Ô Paulinho, naquele momento, naquela época, tocar boiada era o seguinte, era pegar mais ou menos 20, 30, 40, 50 cabeças e colocar na estrada. E o papai ia montado, sabe? Ele ia montado num cavalo e ele tinha a manha, para usar uma expressão de hoje, de tocar boiada mesmo, de encaminhá-la de uma fazenda para outra, de um pasto para outro. Tocava berrante. Ah, meu pai era bom nesse negócio de tocar o berrante. Eu de vez em quando ouço um berrante, eu me lembro do meu pai. Ele era homem do campo mesmo. A mão do papai era cheia de calos, mas eita homem trabalhador. Gostava da sua botina, gostava das suas calças de serviço, a camisa de serviço e o seu chapéu inseparável. Minha mãe, Dona Teresa, mulher doce no mundo. Olhar cansado do tempo, mesmo com a pobreza, as dificuldades, a mamãe dava conta de tudo. Casa limpa, comida no fogo, o fogão a lenha, tá? Comida no fogo, roupa lavada com sabão de cinza. E ainda tinha abraço e bênção para dar quando a gente saía para a escola, com os pés no chão muitas vezes. A escola a gente pegava a estradinha e ainda tinha uma boa caminhada. Tinha uns 4 quilômetros até chegar na escola. A vida era diferente. A vida era diferente. E você sabe que 1979 não faz tão parte assim de um passado tão longínquo. Quer dizer, para mim faz, Paulinho, porque eu tinha 10 anos. Aos domingos, o papai gostava de assoviar modas antigas, enquanto tomava café quente e ensinava o hominho da casa, que é o Alexandre, meu irmão, a amarrar nó de vaqueiro, ó. Tominho danado. E eu ficava sentadinha na beira do alpendre, ouvindo os dois conversarem. E o meu pai conversava com meu irmão como se ele fosse adulto mesmo. E meu irmão era maduro. Às vezes ele contava causos, outras vezes ele só ficava quieto olhando o horizonte, como quem enxergava mais longe do que a vista permitia. Foi num domingo, exatamente num domingo, que tudo começou a mudar. Papai acordou diferente naquele dia, calado, disse que sonhou com um boi preto correndo atrás dele. Meu pai contou isso logo no café da manhã. Levantou mais cedo, era domingo, mas meu pai não queria nem saber. Levantou cedo. Essa noite eu tive um sonho estranho, uma coisa assim, um boi preto. Um boi preto, chifre longo, mas sabe? Um chifre... Aí ele falou o nome da minha mãe. Ô, Maria, o chifre do boi era longo, a ponta fina. E esse boi preto cismou comigo e me perseguiu e correu atrás de mim. E teve uma hora que ele me alcançou. E eu tava assim de costas, ele veio e bateu a cabeça nas minhas costas e aquele chifre atravessou o meu corpo. Eu só vi o sangue velho escorrer. A hora que eu acordei, me deu um alívio, porque fiquei apavorado com o sonho, sabe? A minha mãe se benzeu toda.
A bobagem é sonho, homem. Toma aí teu café. Ó, tá aqui na caneca. Vou botar um pouquinho de leite que você gosta, tá? Ah, tá bom. Eu fiquei preocupado. Não, esquece. Eu fiz o pão. Tá uma delícia. Come aí, que os meninos já vão comer mais você. Mas a minha mãe falou assim, mas ela ficou preocupada. Ela ficou. Tanto que a minha mãe falou assim pro meu pai depois: ô Raimundo, cuidado na estrada hoje. Esse sonho que você teve aí, na minha opinião, é bobagem, mas todo cuidado é pouco, você sabe como é que é. Às vezes é um aviso pra evitar alguma coisinha, entendeu? Meu pai riu. Riu porque ele estava preocupado e minha mãe fingiu que não era nada. Só que aí ele tomou café e minha mãe acabou acusando que ficou preocupado também. Quando meu pai juntava os nomes compostos da minha mãe, Maria Tereza, ele não juntava nunca, mas quando ele juntava é porque ele estava querendo chamar a atenção. É, Maria Tereza, o que me pega não é bicho, é o patrão se eu chegar atrasado. Mas hoje é domingo, você vai trabalhar hoje? Ele nem respondeu, se despediu da minha mãe, me deu um beijo na testa, coisa que normalmente ele não fazia, mas deu, naquele dia deu, e saiu. O Alexandre, o hominho da casa, 11 anos, meu irmão, quis ir junto, mas meu pai respondeu: hoje não, filho, hoje não. Hoje você não vai mais o pai não, tá? Hoje é domingo, pai, hoje não tem escola. Eu sei, mas hoje você não vai mais o pai não. Você vai ficar aqui ajudando a tua mãe, ela parece que tem que buscar uma lenha para fazer o almoço. Outro dia, vai ter feriado, acho que é a semana que vem. Aí no feriado você vai mais o pai trabalhar, tá bom? Ô Paulinho, eu tô narrando assim porque foi a última vez que nós vimos o nosso pai. Foi a última vez que nós vimos ele vivo. Porque naquela tarde o sol estava ardendo, a pele e o chão tremia sob os pés. Um vizinho apareceu correndo com a camisa suada em casa e a cara assustada. Ô Dona Maria Tereza, Dona Maria Tereza, pelo amor de Deus, o seu Raimundo, ele sofreu um acidente na estrada da fazenda, um estouro de boiada. Disse que não sobrou nem tempo de gritar. A minha mãe já sabia do sonho e tinha ficado preocupada. Ela soltou assim a panela que ela estava segurando no chão, ficou branca como farinha. Eu corri e grudei no braço dela, sem entender direito. O hominho da casa, Alexandre, correu pro terreiro, mas era tarde. Era tarde. Só o silêncio do povo quando passava em frente à nossa casa, já sabendo o que aconteceu. Naquele mesmo dia, papai veio para casa, mas num caixão que foi comprado pelo patrão. Como ele foi para o hospital da cidade, o caixão veio lacrado, porque nos disseram que ele estava muito ferido, muito machucado. Eu era menina, eu não entendia nada disso. Mamãe, por que a gente não pode ver o pai? Seu pai está aí dentro, filha. Eles não querem abrir porque teu pai está muito machucado. Ele está muito machucado? Está muito machucado, filho. A partir daquele dia, Dona Maria Tereza, minha mãe, Maria às vezes pro papai, não foi mais a mesma. Ela passou a se deitar na cama e não levantava mais.
Comia muito mal quando comia, não falava. Perdeu a vaidade, não penteava mais o cabelo. Eu, devido ao hominho da casa, que era o meu irmão, o Alexandre, falou comigo: você precisa cuidar da mãe. Pentei o cabelo dela. Ó, o pente aqui. Esse é o pente dela. Você sabe como é que lava a roupa? Eu não. Meu irmão me ensinou. Meu irmão. E a comida? Eu aprendi. Você sabe mesmo, Alexandre? O arroz é assim. O feijão. Então, a casa começou a ser tocada por duas crianças. Eu, que fui obrigado a aprender a fazer essas coisas, porque a minha mãe... Bom, a minha mãe, na verdade, ela estava depressiva, mas ninguém sabia disso. Naquele sertão que nós morávamos, ninguém nem falava de depressão. Ela estava doente, óbvio que estava. Meu irmão, o hominho... Impressionante. Não era só o corpinho dele que era corpo de hominho, não. A cabeça era boa demais. E ele, aquele menino, se fez homem da noite pro dia. Vocês acreditam que meu irmão largou os estudos? Tadinho. Com 11 anos, como ele não tinha repetido nem um ano, então ele estava no que a gente chama hoje de quinta série, né? A primeira série do ginásio, é isso mesmo, quinta série. Ele pegou a enxada do meu pai, foi até a fazenda, bateu na porta do patrão e falou: ô senhor Aristeu, se o senhor ainda precisa de vaqueiro, eu aprendi com meu pai. Eu sei mexer com gado. Mas você é um menino, Alexandre. É, mas eu sou filho do seu Raimundo. E ele me ensinou tudo. E lá em casa, a fome não espera. Eu preciso trabalhar. O patrão, sem jeito, aceitou. Gente, quando eu falo assim, quando eu conto essa história, as pessoas falam: o quê? Mas o seu irmão, ele não tinha 12 anos. Não tinha 12. Mas hoje esse patrão ia ser preso. Hoje sim. Hoje isso não iria acontecer. Mas em 1979, lá nos confins daquele sertão, eu vi acontecer. Não é porque ninguém me contou, é porque eu fazia parte da história. Eu vi acontecer. O patrão aceitou. E o Alexandre, o hominho da casa, passou a sair antes do sol. Tinha dificuldade até para subir no cavalo, mas ele dava um jeito. E voltava à tarde com os pés rachados e o rosto endurecido do sol. Nos finais de semana, ele ainda ia vender milho, ovos e hortaliças na feira da cidade. E eu ficava com a minha mãe. A minha mãe, que estava doente e depressiva. A gente também não sabia disso. Às vezes ela me olhava, mas era como se não me visse. Parecia que parte dela tinha sido enterrada com meu pai. Um dia, foi num sábado, Alexandre saiu de manhãzinha com um saco de abóbora nas costas, rumo à cidade. Disse que voltava até o meio da tarde. Não demora, Alexandre, eu pedi, segurando o braço dele. Aí, mais um tempo tinha passado. Sim, ele já devia ter seus 13. Parece que eu ia falar assim, ele já devia ter feito uns 20, né? Não, ele já devia ter os seus 13. Fica tranquila, Rafa, eu só vou vender essas abóboras e eu quero comprar farinha, açúcar também. Pode ficar cegado que até o meio da tarde eu tô aqui de volta. Mas o sol se pôs
O sol se escondeu e nada dele voltar. Lógico que eu fiquei preocupado, a lua subiu e nada. A noite caiu, feito um véu pesado sobre a nossa casa. A mamãe de pé pela primeira vez, já quase 2 anos depois da morte do meu pai. Você imagina quanto tempo essa mulher ficou muito doente, gravemente doente, sem remédio, sem nada, mas foi com os remédios caseiros, chá que eu fazia para ela. Ela mesma me orientava, ela foi tomando, foi arribando. Até que ela começou a ficar, sabe, mais tempo de pé. Andava assim de um lado para o outro, parecendo alma penada, os cabelos ainda desgrenhados, os pés descalços, os olhos marejados de uma força que eu pensei que ela não tinha mais. E ela, eu não queria preocupá-la, mas foi ela que falou comigo. Ô Rafa, e o meu menino? Cadê meu menino? Ela repetia como um rosário triste, a voz embargada de uma dor antiga que renascia mais uma vez. Eu agarrei um lampião com as mãos trêmulas e falei, mãe, eu vou ter que ir atrás dele. Eu vou ter que ir atrás dele. Eu estava com 12. Eu estava com 12 anos. O vento assoviava entre as árvores. Os grilos cantavam sem parar. E a cada som da mata me fazia estremecer. Mas o medo era menor do que a angústia de imaginar, sei lá, será que meu irmão se feriu, se perdeu? Não, se perder ele não ia se perder, ele conhece tudo isso aqui. Ou pior. Então eu, quando ganhei a estrada, que eu saí do limite da fazenda, na estrada eu gritava, Alexandre! Ale! Alexandre! Lógico, eu não ia andar até a cidade, eu fui para andar um pouco atrás dele. Mas não para eu ir até a cidade. Ale! Alexandre, é a Rafa! Me responde, pelo amor de Deus, meu irmão! Ale! Gente, quando eu saí de casa, a minha intenção era andar um pouco. Mas eu fui andando. A sombra das árvores se esticavam como braços tentando me agarrar. O lampião balançava na minha mão e lançava luzes fantasmas pelas folhas e eu me assustava. Os olhos ardiam de tanto eu chorar. Me ajoelhei assim no chão, esgotada, e deixei a cabeça cair entre os braços. Foi quando eu escutei passos rastejando lentamente. Sabe quando você escuta assim, passos rastejantes? Eu me levantei num sobressalto, o coração feito um tambor no peito. Quem tá aí? Rafaela? Aquela voz rouca, cansada, mas inconfundível. Alexandre? É você? É você, meu irmão Alexandre? Eu corri até onde o lampião podia alcançar. E então eu ouvi, vindo da curva da estrada, o rosto suado, as roupas sujas, um rasgo no joelho das calças, o saco de abóbora nas costas. Mas era meu irmão, vivo, inteiro. Eu corri para ele, me joguei em seus braços, soluçando. Eu tinha 12 anos. Meu Deus, Alexandre, onde você estava? Você quase matou a gente de susto. Ah, a mãe está preocupada lá em casa. Você sabe que ela já está doente. Ele me abraçou forte, mais forte do que eu imaginava que ele conseguisse me abraçar depois de tudo. Me perdoa, Rafa. Ele falou isso pra mim. Me perdoa, Rafa. Eu escorreguei perto da ponte velha. Tinha muita lama no barranco. O saco pesou e eu rolei ribanceira abaixo.
Eu bati com a cabeça numa pedra e eu apaguei por um tempo. Quando eu acordei já estava escuro. Tentei subir, mas eu escorregava de novo. Fiquei preso lá até conseguir achar um jeito de sair. E você não quebrou nada? Eu falo em você. Você não quebrou osso nenhum? Acho que só o orgulho quebrou. E a vontade de voltar naquela feira tão cedo. Rimos. Mas foi um riso chorado. Um riso de alívio misturado com a tristeza que a gente carregava desde a morte do pai. Naquele momento, debaixo do céu estrelado e do cansaço, meu irmão era mais do que um menino de quase 14 anos. Beirava 14. Ele era um herói silencioso, desses que nascem do sofrimento e da coragem. Voltamos juntos de mãos dadas, sem pressa, com o lampião alumiando, como a gente falava. O lampião alumiando nossos passos como uma bênção. Ao chegar em casa, a mamãe ainda estava no terreiro, descabelado, olhando o escuro. E quando viu o Alexandre, ela caiu de joelhos e chorou como nunca tinha chorado antes. Meu filho, eu achei que eu tinha perdido mais um. Onde é que você andava, Alexandre? Alexandre se ajoelhou diante dela, abraçou a mãe com força e falou: a senhora não perdeu mais ninguém não, mãe. Tô aqui. E enquanto eu respirar, eu vou cuidar da senhora e da Rafa, igual o pai cuidava da gente. Naquela noite a minha mãe comeu um pouco de canjica que eu tinha preparado e depois deixou que eu penteasse o cabelo dela e trocasse a sua roupa. Dormiu de verdade pela primeira vez. Sabe quando você sente que a pessoa naquele dia teve uma mudança na vida? Caramba, quase 2 anos depois da morte do meu pai. E eu também. Eu dormi com o coração cheio, porque mesmo no meio da seca, da pobreza, da dor, ainda existia amor. E o amor salvava a gente. Todo dia o amor salva a gente um pouquinho. Numa noite depois do susto com Alexandre, mamãe ficou sentada na beira da cama, os olhos fixos na porta. O susto já tinha ido embora, mas a tristeza pela morte do papai ainda fazia a mamãe gemer e chorar. Ela tinha melhorado, graças a Deus. Aqui um parênteses. Eu acho que a depressão é assim, né, Paulinha? Ela tem uma fase mais aguda, que foi aquela que a mamãe passou, depois a coisa vai melhorando. Eu não sei como, porque a gente não tomou uma providência com a mamãe, mas nem no médico ela foi, sabe? Remédio caseiro, ela foi melhorando. Mas ela ainda sentia muito. Alexandre respirava devagarinho, enrolado num cobertor, e eu me encolhi ao lado dele, com a mão sobre o peito dele, só para sentir que ele estava ali. E foi então que, estando dentro de casa, nós escutamos um estalo seco no terreiro. Um estalo seco e depois outro. Com passos leves, cuidadosos, a mamãe se levantou sem dizer nada, como que se o corpo soubesse antes da cabeça o que estava para acontecer. Ela abriu a porta devagar, mas desta vez com a lamparina na mão trêmula. Do lado de fora, no meio da escuridão molhada, tinha um homem parado. Um homem parado. E mesmo depois de tanto tempo, mesmo com a barba crescida, a roupa suja de terra e os olhos fundos, escutei quando a minha mãe gritou: Raimundo! Raimundo, é tu!
Raimundo! Não teve resposta dele. Mas eu escutei. Meu irmão escutou. A minha mãe gritando: Raimundo! Meu irmão arregalou os olhos. Eu arregalei os olhos. Meu irmão olhou pra mim assim: será que a mãe tá doida? Será que a mãe ficou louca? Raimundo, é você! Eu fiquei com medo. O meu pai tinha morrido, tinha quase 2 anos. Quase 2 anos. A minha mãe estava dizendo lá fora: Raimundo, é você! Só que não tinha resposta. Minha mãe, será que ela enlouqueceu? O hominho da casa me falava, o Alexandre, meu irmão: será que a mãe tá doida? Mas vocês vão saber o que de fato estava acontecendo no 2º capítulo dessa história. Não perca, aqui nessa emissora, aqui nesse canal, o 2º capítulo. Raimundo, é você? Mas ele tinha morrido. Havia quase 2 anos. O que na verdade aconteceu? Você vai ficar. Mistérios da Meia-Noite.